Bom dia, meninos! Hoje nós vamos falar de um problema muito sério, que é as cidades e os seus problemas sociais e ambientais urbanos. Nós vamos conhecer alguns desses graves problemas sociais e ambiental durante essa aula. Então, vocês prestem atenção. No livro de vocês, eu mandei aí a página 404, que fala das cidades, dos problemas ambientais. Só que com esse slide nós vamos ter mais um aprofundamento maior do nosso conteúdo, tá bom? Então, vocês prestando atenção, o problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque ou um trauma ecológico, ou um impacto ambiental resultante da ação antrópica o homem sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, a explosão de um vulcão, um choque de um meteoro. Então, tem vários problemas naturais, vários acidentes naturais que também pode causar esse impacto ambiental nesse espaço diversificado, que é as cidades. No entanto, existe aproximadamente 1 bilhão de pessoas que vivem em habitações urbanas informais. Essas pessoas vivem em situações informais. Você pode observar nessa primeira imagem que eu coloquei para vocês, que você pode observar que essa imagem aqui está mostrando a realidade de muitas pessoas, não só do Brasil, mas em todo o mundo. Essa realidade aqui, ó, esgoto sendo despachado em rios, pessoas catando lixo, o caos no trânsito. Então, esses problemas podem ser causados pela ação antrópica. A resolução normativa, a CONAMA, de 86, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, química e biológica do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultado das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam. Por que a tia colocou essa resolução normativa da CONAMA? Para vocês terem uma ideia do órgão responsável do meio ambiente. Então, a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, tudo isso, essa resolução normativa da CONAMA, ela considera impactos ambientais. Qualquer alteração das propriedades física e química e biológica nessa relação a essa situação aqui, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, que afetam diretamente ou indiretamente. Os principais problemas ambientais urbanos, quais seriam os principais problemas ambientais urbanos? Eu fiz uma pequena lista aí para vocês terem uma noção do que seriam esses problemas ambientais urbanos. Que a poluição, ela pode ser a poluição do ar, do solo, visual, das águas, sonora. Os resíduos sólidos, que é em relação ao lixo. Quando as pessoas depositam seu lixo em qualquer ambiente e aquele catador de lixo ou o carro que leva o lixo e joga no lixão, esse resíduo sólido, que é o lixo, termina contaminando o solo. E contaminando o solo, esse churume vai acontecer? Vai penetrar no subsolo e contaminar os lençóis freáticos. Esses resíduos também podem causar entupimentos de bueiros. Tudo isso pode causar quando você joga lixo em qualquer lugar. O esgoto,
enchentes, inversão térmica, ilha de calor. Nós já falamos sobre a inversão térmica, a ilha de calor, que acontece nos grandes centros das cidades, né? A ilha de calor. Também essa ilha, com o passar do tempo, também pode acontecer também o quê? As chuvas ácidas. Então, tudo isso são problemas ambientais. Esses são os principais problemas ambientais. As causas dos problemas ambientais urbanos. Quais seriam as causas? A revolução industrial, a industrialização, o poluente que essas indústrias jogam na atmosfera, o capitalismo e a globalização, esse consumismo desenfreado da população, que descarta as coisas muito rápido. E isso se deve ao capitalismo e à globalização. A urbanização, o crescimento das cidades, essa urbanização, esse crescimento desordenado das cidades, o aumento populacional. Quando nós falamos em aumento da populacional, é de 7 bilhões de habitantes no mundo. Ineficácia da política de educação ambiental. Se nós formos observar, nós não temos uma política eficaz na nossa sociedade, uma política ambiental. A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. E as causas dessas emissões são a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, os derivados do petróleo, gasolina, diesel, e também a poluição emitida pelas indústrias. Então, meus amores, quando nós falamos de problemas ecológicos nas cidades, também nós estamos referindo essas poluição atmosfera, essas alterações climáticas urbanas, que é causada essas emissões de gases, que é a queimada de combustíveis fósseis. E uma dessas principais causas desses combustíveis fósseis é o carvão mineral, o derivado de petróleo, também é os poluentes emitidos pelas indústrias. Meus amores, quando nós falamos, além desses que eu acabei de citar, que a poluição, os resíduos do solo, nós temos, além disso, a vegetação escassa, excesso de concreto, formam as ilhas de calor. Como eu havia falado para vocês, aqui nós vimos essas ilhas de calor, nós podemos observar essas ilhas de calor nos centros urbanos, elevadas temperaturas urbanas. Nós também temos a inversão térmica, é um fenômeno meteorológico que provoca grandes danos para a saúde da população urbana. Essa inversão térmica. Essa inversão térmica, ela provoca grandes danos à saúde da população urbana. Nas cidades, em dias frios, pouco vento e baixa umidade, o solo e o ar próximo a ele resfriam e rapidamente formando uma camada densa que permanece estacionada sobre a cidade. Por isso que acontece essa inversão térmica. A poluição atmosférica, que nós acabamos de falar também, que ela pode acontecer, que é lançada na atmosfera, esse poluente. Isso também, essa poluição lançada na atmosfera, pode causar outra consequência, que é a poluição do ar. E com isso, acontece o quê? A chuva ácida, produzida pela precipitação de gotas de água carregada de ácido. Essa é a poluição lançada na atmosfera. E as consequências, as indústrias e os automóveis têm lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera, que aceleram o processo de aquecimento global. Este ano, meu amor, vocês vão fazer o Enem. Então, vocês têm que ler bastante questão dos problemas ambientais, as consequências, tudo isso no Enem sempre que cobram essa questão de
problemas ambientais, como chuva ácidas, como ilha de calor, invenção térmica. Tudo isso você pode observar no decorrer dos anos, que lá na provinha do Enem tem sempre algo sobre esse conteúdo. Então, vamos prestar atenção, ler com calma. Mesmo depois da aula, vocês podem voltar, ler os slides com calma, novamente, para vocês pegar bem o conteúdo, não deixar escapar nada, porque é muito importante. A saúde do ser humano, por exemplo, é a mais afetada pela poluição. Doenças respiratórias, como bronquite, rinite alérgica, alergias e asma, levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. Outros problemas de saúde, irritação na pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência na mucosa da garganta e processos inflamatórios no sistema circulatório, quando os poluentes chegam à circulação. As indústrias, os veículos, automotores e a queima de carvão libera resíduos gasosos, como óxido de enxofre e de nitrogênio. Esses resíduos entram em reação química com a água, formando os ácidos sulfúricos nítricos, que se precipitam em forma de chuva, neve ou neblina. Então, nós observamos que não só nos centros urbanos, nós não sofremos só com consequências dessas poluição lançada na atmosfera, ou também com as ilhas de calor, invenção térmica ou chuva ácida, mas também nós sofremos com poluição visual, que a poluição visual contribui para a perda da identidade das cidades, compromete a segurança dos cidadãos ao prejudicar a sinalização de trânsito e ao tirar a concentração de pedestre, motorista, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito. Compromete também a saúde da população na medida em que afeta a qualidade de vida das pessoas, sua saúde, segurança e o bem-estar. Então, quando nós falamos de poluição visual, aquele cartaz não vai prejudicar ninguém. Só que poluição visual está, sim, prejudicando a nossa visão. Afeta a qualidade de vida das pessoas, como a saúde e a segurança do bem-estar. Na próxima aula, nós vamos falar sobre outros tipos de poluição, tá bom? Então, até a próxima aula.